Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Olha, vamos lá para mais uma aula de história com a professora Tati. E hoje eu quero contar para vocês a história do faraó Tutancâmon. Vocês já têm, né, uma prévia da historinha desse faraó lá no livro de vocês. E hoje eu trouxe para aqui mais um pouquinho, né, alguns fatos aí contado pelos historiadores sobre a vida de Tutancâmon, tá? Esse faraó, gente, ele também ficou conhecido como o faraó menino. Por que o faraó menino, né? Porque ele foi, né, levantado como rei do Egito Antigo, bem novinho, né? O pai dele faleceu e ele automaticamente levantou aí a ser, né, o faraó naquele momento, né? Só que ainda, pessoal, existe muitas dúvidas sobre a vida de Tutancâmon, né? Na verdade, ele foi o último faraó da 18ª dinastia, né? Durante o seu curto período aí de governo, porque ele governou bem pouco, ele levou o Egito, né, a ser o que hoje, né? Ele deu ele ajudou muito, prosperou muito, né, lá no Egito. E inclusive, quando fala da questão, ele morreu aos 19 anos de idade, tá? Ele foi rei com 9 anos de idade, ele se tornou faraó e faleceu aos 19 anos de idade, né? Então, por isso que fala de um curto período aí de governo de Tutancâmon, né? Quando se trata a respeito da causa da morte deste faraó, né, do faraó menino, alguns afirmam que Tutancâmon ele morreu vítima de um assassinato com uma forte pancada na cabeça, né? E essa múmia ela ficou, né? Aí lembra lá do processo de mumificação, né? Que os faraós morriam e aí eles eram colocados dentro de sarcófago, né? Depois de ser mumificado. E esse sarcófago ficou lá no túmulo do Vale dos Reis. Você pode até pesquisar sobre o Vale dos Reis, que você vai saber um pouquinho sobre a história dessa múmia, né? Então, a gente pode dizer aí que essa é uma hipótese da morte do rei, né? Do faraó, dessa múmia, né? Do faraó Tutancâmon. Então, através de ter retirado lá no Vale lá no Vale dos Reis, essa múmia, os historiadores fizeram vários estudos. E ao eles fazerem vários estudos, o que acontece? Eles tiveram essa hipótese que ele foi, né, morto com uma forte pancada na cabeça, certo? Esse rei, por quê? Porque o rei ele era um jovem bem saudável, né? Então, às vezes, ele pode ter tido aí algumas complicações aí, né? Durante algumas guerras que ele participava também, ele aconteceu de ter uma fratura na perna direita, porque por isso que quando vocês vão assistir algum filme sobre o rei Tut, você vê que ele anda mancando, porque ele teve uma fratura na perna direita, provocada aí, né, numa das guerras que ele teve também. E ele também caçava muito, né? Ele gostava de caçar. Então ele teve essa fratura aí, tá? Então, gente, eu quis contar para vocês só que Tutancâmon ele foi um menino, né? Chamado Menino Faraó, porque ele foi sido levantado aí rei muito bem cedo demais, né? Com 9 anos de idade, porque seu pai morreu e ele entrou no lugar, né? Agora eu preparei aqui para vocês ó. Peguei aqui, ó, Tutancâmon, a múmia mais famosa de todos os tempos, né? Aí um jovem governante de reinado curto, como eu te contei para vocês, se tornou o rei mais conhecido da história do Egito. Aí tem aqui a história, ó, eu coloquei para vocês, ó. Tutancâmon, também conhecido como Faraó Menino, nasceu em 1346 a.C. e morreu em 1327 a.C. aos 19 anos de idade. Ó, ele morreu aos 19 anos de idade, né? Foi faraó do Egito Antigo, ele era filho do faraó Akhenaton, né? Então aí conta toda uma historinha dele, ó.
Aqui fala, no que diz respeito à causa da morte do faraó, alguns afirmam que Tutancâmon morreu vítima de assassinato com uma forte pancada na cabeça, tá? Ó, a múmia dele, ó, foi retirada do sarcófago no túmulo do Vale dos Reis. Aí, isso, ao retirar desse túmulo, ele foi fazendo aí, os historiadores foram fazendo buscas e tiraram a hipótese do que foi causada a morte dele. Ó, novos exames descartaram a hipótese de morte por assassinato, então ele não foi morto assassinato, né? Porque ele era um jovem bem saudável e aí tudo mais. Bom, ele também era chamado Rei Tut, como foi apelidado. Ele era bem dentuço, tinha a parte posterior do crânio estranhamente alongada e o queixo retraído. Aí eu peguei uma imagem para vocês verem. Ó, a importância atribuída para este faraó está relacionada ao fato de sua tumba, aí é a tumba dele, ó, situada numa pirâmide do Vale dos Reis, ter sido encontrada intacta, né? Por que será que foi a múmia dele foi encontrada intacta? Porque lembra que eu expliquei para vocês que o processo de mumificação era muito caro, né? E eles preparavam muito bem assim para ser bem conservado, porque eles acreditavam na vida após a morte, então eles tinham que estar com o corpo bem conservado. Então, tá aí por ser intacta, né? Aí a tia contou aqui, ó, para vocês, ó, a tumba de Tutancâmon foram encontradas mais de 5.000 peças. Lembra que eu falei que lá na tumba, no sarcófago, dentro do sarcófago, né, onde colocava a múmia, também, que era o caixão, né, também era colocado os objetos, que era joia, coisas valiosas, né, deles, tudo dentro, porque eles acreditavam que essa riqueza também teria que ir junto com eles, porque eles iam ter a vida ainda depois, após a morte, entendeu? Então, lá na outra vida, eles iam usufruir toda dessa riqueza, certo? Ainda existem alguns mistérios. Ó, durante as escavações da tumba de Tutancâmon, alguns trabalhadores da equipe morreram de forma inesperada. Por que será? Em quem, né? Criou-se então a lenda da maldição do faraó. Na parede da pirâmide foi encontrada uma inscrição que dizia que morreria aquele que perturbasse o sono eterno do faraó. Isso é lenda, tá, gente? Porém, verificou-se depois que algumas pessoas haviam morrido após ter respirado fungos mortais que estavam concentrados dentro da pirâmide. Isso é normal, gente, né? A pessoa tá ali, né, já há muitos anos e o mau cheiro, né, o odor ali e há muitos fungos e aí aquelas pessoas que estão ali fazendo uma busca, né, buscando por vestígios, vai, né, respirando esses fungos e poderia ter sido a causa da morte desses trabalhadores que trabalharam na tumba de Tutancâmon, tá bom? Agora, após vocês lerem esses textinhos que a professora Tati colocou aí, vocês irão fazer o quê? Ó, após a leitura do texto onde está sendo retratada a história do rei Tut, escreva em 10 linhas qual parte da história que te chamou mais a sua atenção. Aí você vai escrever no seu caderninho de história, tá bom? Você vai pesquisar na internet ao menos 3 curiosidades sobre o rei Tut e você vai registrar no caderno de história. Toda essa atividade ela deve ser anexada no seu caderno de história, tá bom? E essa atividade ela também vai contar como nota, tá? Então vocês têm várias atividades aí contando como nota, tá bom? Então se você fazer todas essas atividades que a professora Tati passou, ó, você vai tirar 10 em história e é isso que eu quero, tá bom? Meus chuchuzinhos, eu estou com muita saudade de vocês, tá? Fiquem em casa para que vocês não possam pegar esse vírus aí, tá bom? Beijinho, ó. Beijinho no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.